E aí, galera, bom dia. Vamos para mais uma aula aqui. E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre pontos de agressão ou pontos de reversão. Vamos falar sobre essas regiões onde o mercado ele tende a reverter de forma mais expressiva. São pontos mais importantes do que suportes e resistências. Então a gente vai aprender a marcar eles, né? E analisar o comportamento do mercado durante o pregão, tá? Então esses pontos nós vamos marcar sempre no dia anterior. Por exemplo, o pregão vai acontecer hoje, então a gente vai marcar esses pontos no pregão de ontem. Então no que aconteceu no dia anterior, visando que esses pontos sejam respeitados no dia atual do mercado, tá? Então, como que a gente vai avaliar esses pontos e quais são essas regiões que a gente vai fazer as marcações? Ó, esses aqui é o pregão de ontem, tá? Vocês acompanharam aí também. Então, a partir daqui, ó, que começou o mercado, certo? Então, vamos lá. O que a gente faz? A gente vai analisar algumas situações onde o mercado ele estava tendo um certo tipo de movimento e depois houve uma agressão e fez ele voltar e ter uma força ao contrário a que ele estava vindo. Por exemplo, o mercado aqui ele abriu com gap de baixa, gap de alta, bem baixinho aqui, pouca diferença, quase sem gap. Aí ele caiu até essa região aqui e depois subiu e reverteu até aqui, tá? O que ele fez aqui? Ele fez esse movimento aqui, ó, certo? Depois ele deu outro movimento de alta e depois ele caiu. Esses pontos aqui, ó, são os pontos de agressão, as extremidades dele. Não é só um suporte, uma resistência, tá? São os pontos onde ele, a partir daquela região, ele teve uma agressão mais forte. Eu vou desenhar o movimento em si para vocês entenderem a visão que eu tenho e depois eu vou traçar os pontos para ficar mais claro. Então ele fez esse movimento aqui. Ó, ele cai até aqui, depois ele sobe. Aqui teve uma agressão vendedora que deu início a todo esse movimento de queda até aqui embaixo. E a partir daqui ele foi interrompido no movimento de queda e teve início no movimento de alta. E assim vai, ó. Essa região aqui ele já ficou mais lateral, ó. Beleza? Daí o que a gente vai fazer aqui? Com base nessas marcações, é que isso já fica, quando eu olho, já tá claro para mim, sabe? Então, no início eu desenhava assim também para conseguir ter essa visão. Então, é legal vocês também, se puderem ir pegar as ferramentas, tem aqui mesmo, para poder fazer esse tipo de desenho, para ficar mais claro as ondas ali. Aí o que eu faço aqui? Aí eu começo a marcar minhas linhas. A partir desse ponto aqui, ó, ele teve uma agressão bem forte. E teve uma alta aqui, ó, de 440 pontos. E essa alta, ela foi interrompida aqui. E depois deu continuidade aqui para cá. Beleza? Aqui, ó. Só que a gente não vai remarcar aqui, porque essa região aqui, ó, ainda assim é respeitada por esse movimento aqui, ó.
A gente não precisa marcar essa diferença mínima aqui, porque o preço ele tava caindo, bateu, subiu aqui, começou a cair novamente e respeitou essa área aqui, ó. E toda vez que chegava aqui ele caía, chegava aqui ele subia. Aqui também não vai precisar marcar porque aqui está respeitando essa região aqui, ó. Tá vendo? Então não precisa marcar. A gente vai marcar as regiões ainda que estão mais distantes. Então pode ver que toda vez ele respeitou essa região aqui, não rompeu. Daí eu vou marcando assim, ó. Quando ele bateu aqui, que era aquele ponto inicial, depois que ele foi rompido, ele testa de novo e volta. Aí coincide vários pontos. Aí a gente vai pegar os pontos mais importantes. A gente sempre vai marcar, é que aqui tá próximo, tá? Mas normalmente a gente sempre vai marcar a máxima do dia, a mínima do dia e os outros pontos. Dá para destacar aqui, se vocês quiserem também, colocar uma cor diferente, deixar em branco, para saber que é um ponto mais importante lá na frente, né? Que é a máxima do dia ali. E a mínima, vou deixar marcado aqui a máxima, mas essa região toda é importante. Aí ele veio que eu daqui, ó, a partir daqui ele teve a alta de mais de 900, quase 1000 pontos. Aí pode ver que ele respeita a região, ó. Tá vendo lá para trás? Aí ele caiu novamente. Até aqui. Depois continuou o movimento de alta e trabalhou nesses pontos. Não adianta colocar muita linha, tá? Tem alguns pontos que poderia colocar outras aqui, mas não são pontos tão fortes quanto esses que eu marquei. Sempre quando vocês forem marcar essas regiões, pegue os pontos que teve a maior agressão ali. Onde o mercado ele estava vindo de uma queda. Aí a partir desse momento aqui, ele teve uma alta considerável ali, tá? Não só porque ele caiu um pouquinho e já voltou e continuou caindo. Não assim, só quando teve movimentos mais expressivos, ó. Aqui caiu, subiu. Depois caiu até aqui. Entendeu? Entenderam como é que é a sacada aí? Aí deixem marcado esses pontos no gráfico. E a partir dele, olhem como que o mercado vai se comportar aqui dentro hoje. Hoje é dia 28. Aí você vai ver, veja como é que ele se comporta. Ele abre com gap de baixo, por exemplo, ele vai chegar aqui, pode respeitar essa região. Veja como que ele trabalha aqui dentro. E depois vocês vão entender que ele associado com uma análise de mercado de reversão já dá para fazer umas operações bem interessantes. Beleza, galera? No mais é isso aí por hoje. E na próxima aula eu vou estar falando, acho que de um pouco sobre a relação de índice e dólar também. Beleza? Tamo junto.